Atenção, a família de um jovem nordestino faz um apelo aqui em São Paulo. Este rapaz se chama Rodolfo. Rodolfo é um jovem do Piauí. E ele veio aqui para São Paulo porque está perto de completar 18 anos. Há 2 meses, o Rodolfo deixou a casa dos avós, lá no querido estado do Piauí, e veio para São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, porque ele queria tirar a carteira de motorista. Vem para mim, por favor. Ele estava vivendo provisoriamente aqui em São Paulo com a mãe e com o padrasto, e era uma noite de segunda-feira. Me dá a imagem, por favor, do circuito de segurança. O jovem, Rodolfo, saiu para ir a um estúdio, onde estava terminando uma tatuagem. Naquele dia, veja aí, a última imagem exclusiva que nós obtivemos dos últimos passos de Rodolfo antes do sumiço misterioso. Ele teria que ter dormido na casa de uma tia neste dia, mas depois que saiu desse estúdio de tatuagem aqui em São Paulo, desapareceu. 2 dias depois, vem para mim, por favor, o tatuador que atendia Rodolfo também sumiu. A polícia investiga o caso, que é cercado de mistério em São Paulo, na reportagem de Grace Abdukelli. Segunda-feira, são quase 11h15 da noite e esses são os últimos registros de Rodolfo, na região em que o rapaz desapareceu. O jovem, que ainda era menor de idade, sobe a rua em direção à comunidade Parque São Bernardo, na Grande São Paulo. E subindo outro sentido diferente, que não fazia parte do sentido, que era para ele voltar para casa. Entendeu? Aí daí para cá foi esse mistério. A gente não tem informação. Cerca de 10 minutos depois, por coincidência ou não, várias viaturas da Guarda Municipal sobem a rua na mesma direção. Mesmo procurando informações na região, a família do rapaz não conseguiu saber se existe alguma relação entre os casos. Rodolfo só pensava em completar 18 anos e ter a sonhada carteira de motorista. O jovem piauiense veio para São Paulo só por conta disso. Estava morando com a mãe e o padrasto, que hoje choram por conta do desaparecimento do menino. Dizia assim, mãe se preocupa tanto comigo. Às vezes, quando ele saía mais o primo dele, ele dizia, mãe se preocupa tanto comigo que mãe nem dormia, mãe não dorme. Eu não dormia, a gente ficava se trocando mensagem direto, enquanto ele não chegasse em casa. Naquele dia, Rodolfo dormiria na casa de uma tia depois de sair deste estúdio de tatuagem. Rodolfo adorava fazer desenhos pelo corpo. Aquela seria a última sessão para finalizar o leão que ele carrega no braço direito. Mas, ao invés de ir para a casa da família, por algum motivo ainda desconhecido, ele seguiu para o sentido contrário. Já são 12 dias desde o sumiço. Até então, Rodolfo nunca havia deixado de avisar a mãe. Nunca na vida ele ficou sem dar notícia. Ele, todo lugar, se ele fosse, ele dizia, mãe, eu tô aqui. Mãe, eu já tô indo para casa. Mãe, tal hora eu chego. Ele sempre foi assim. Eu ficava em casa, eu não dormia de noite. O padrasto notou algo estranho no dia do desaparecimento. Rodolfo estava mais calado do que de costume e a família não consegue imaginar o porquê. Notei algumas indiferenças nele, porque ele era sempre um menino alegre. Ele chegava, já ficava conversando comigo, alegre, sempre conversando algumas coisas. E nesse dia ele estava assim, meio assustado, assim, sabe? Uma coisa meio estranha. Eu notei que ele estava estranho no dia. Rodolfo saiu do trabalho por volta das 7 horas da noite. Ele estava provisoriamente trabalhando com a família em uma loja de calçados. Ele veio direto aqui para o estúdio. E por volta das 9 horas da noite, a mãe teria conseguido falar com ele pelo celular. Rodolfo pedia para entrar mais tarde no dia seguinte. A mãe disse que tudo bem, mas ele não teria dito o motivo. Ele disse assim, mãe, eu posso chegar meio dia? Eu disse, não. Ele disse assim, mãe, por favor. Aí eu disse assim, pois tá bom. Ele disse assim, mãe, eu te amo. Falou desse jeito pra mim. Ele falou o porquê que ele precisava chegar mais tarde na loja de calçados onde vocês trabalham? Não, falou não. Aí eu só falei, pois tá bom, por meu dia você esteja na loja.
Por volta também das 9 horas da noite, Rodolfo teria postado uma mensagem na rede social dele e marcado o tatuador Ismael. Essa postagem chamou muita atenção da família, que não conseguiu entender o que isso queria dizer. Ele postou essa postagem falando assim, que se ele fosse para a guerra e voltasse, ele estava com Deus. E se ele não voltasse, Deus estava com ele. Isso foi muito estranho nessa hora dessa postagem que ele fez. No dia seguinte ao desaparecimento de Rodolfo, o tatuador teria postado na rede social uma mensagem pedindo ajuda para localizar o rapaz. Com a foto de Rodolfo, ele pedia informações para ajudar a família do desaparecido. Só que 2 dias depois do desaparecimento, o tatuador entregou tudo. Tirou todos os equipamentos de tatuagem aqui da sala onde ele fazia o trabalho. Entregou a chave para o dono do local e também desapareceu. Quando foi no outro dia, a gente já teve a informação que ele também não estava mais lá. Fechou o estúdio? Fechou o estúdio, não estava mais lá, não podia nos atender, a gente ligava para ele, não conseguia mais. E aí daí? Aí ele também desapareceu. Ele ajudou nós, nos primeiros dias nas buscas, uma pessoa deu maior atenção para a gente, mas aí depois, eu não sei esse mistério, porque ele desapareceu. A delegacia que assumiu o caso aqui em São Bernardo do Campo já está investigando a possível participação de Ismael, o tatuador, com o desaparecimento de Rodolfo, mas descarta esta possibilidade. A investigação aponta que Ismael teria sumido por medo e, por isso, não manteve mais contato com a família do desaparecido. Penso sempre nessas possibilidades de ter acontecido alguma coisa, não sei o que é que ele está passando, não sei o que aconteceu. Sei que a gente está aqui pedindo, por amor de Deus, se alguém viu, se alguém tem alguma notícia, por favor, faz essa família voltar normalmente, que todo mundo está sofrendo demais. Rodolfo saiu do Piauí, onde mora com os avós, há cerca de 2 meses. Ele veio aqui para São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, apenas para tirar a carteira de motorista. Ele estava vivendo provisoriamente com a mãe e com o padrasto. A ideia dele era voltar para o Piauí. Ele não tinha vontade de viver em São Paulo. Mas, quando ele completou 18 anos, o aniversário que ele tanto esperava, ele não conseguiu comemorar com a família. Rodolfo já estava desaparecido. É a avó que criou o rapaz quem fala e chora desesperadamente neste áudio. Acho que só Deus sabe como é que nós estamos aqui, Milagre. A família procura Rodolfo para dar uma boa notícia para a avó, que chama o rapaz de filho. Os parentes têm esperança de encontrá-lo com vida, mas têm suspeitas de que algo ruim já possa ter acontecido. Se acontecer alguma coisa com ele, a gente quer o corpo para fazer um enterro digno da pessoa, entendeu? Porque ele era uma pessoa maravilhosa. Ou que ele esteja morto, ou que ele esteja vivo, mas eu só queria uma resposta. Só isso que eu quero. Eu quero o meu filho. É só isso. Que horror, né, gente? É o terceiro caso, não é, de família pedindo pelo